Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Governador, a sua equipa. Sr. Governador, concordará que a sua resposta à primeira página de um jornal hoje é manifestamente insatisfatória, porque o Sr. Governador primeiro não desmentiu. Ou seja, o Sr. Governador não disse que a Direção-Geral da Concorrência não recebeu o aviso de que ia haver uma intervenção do banco numa data diferente daquela que o Sr. Governador tem sempre dito em todos os fóruns que foi decidido. O Sr. Governador tem dito que a decisão foi tomada no último dia de transação em mercados, portanto na sexta-feira, só que nós já sabíamos aliás de uma audição anterior, que pelo menos desde quinta-feira de manhã, ou seja, dia 31, a solução já estava preparada. Portanto, nós já sabíamos que a suposição de que só tinha sido tomada uma decisão na sexta-feira, depois do fecho dos mercados, era dificilmente sustentável. E hoje sabemos que não só, aparentemente não foi na quinta-feira de manhã foi o dia do Conselho de Ministros, onde se aprovou à pressa alterações no regime geral das instituições de crédito, portanto, dando a entender que a intervenção no banco estava em marcha, e agora sabemos que é do dia anterior. Portanto, o Sr. Governador tem explicações a dar. Portanto, não vale a pena dizer aqui que não lhe cabe a si dar explicações. Portanto, num site oficial de um departamento, de uma instituição da Comissão Europeia, a Direção-Geral da Concorrência, diz que foram avisados no dia 30, antes da divulgação dos resultados do BES, porque a divulgação dos resultados do BES foi ao fim do dia e não consta que haja trocas de expedientes à noite entre alguém em Portugal e a Direção-Geral da Concorrência. O Sr. Governador diz que o Banco de Portugal não se relaciona com a Direção-Geral da Concorrência. Pois não, mas o Governo relaciona-se. E como bem sabemos, esta decisão foi feita a 4 mãos, Sr. Governador. Eu bem sei que o Sr. Governador tem tentado passar a ideia que isto é uma responsabilidade do Banco de Portugal, o Governo também tem fingido que não é nada com ele, mas é com os dois. E é por isso que hoje temos uma audição consigo e depois temos uma audição com a Ministra das Finanças. Portanto, nós já sabíamos que a decisão não tinha sido tomada dia 1. Que as alterações legislativas mostravam que pelo menos tinha sido tomada de manhã no dia 31. E agora a Direção-Geral da Concorrência veio dizer que afinal foi no dia 30. E isto remete-nos para uma pergunta que foi feita aqui na outra audição. A maioria não tem apoiado a vinda do Dr. Carlos Tavares a esta comissão, mas toda a gente sabe que há um litígio entre o Banco de Portugal e a CMVM, em que a CMVM acusa o Banco de Portugal de não ter sido devidamente informado e, portanto, não ter podido prestar as devidas informações ao mercado e, portanto, ter falhado no seu papel. Não por responsabilidade da CMVM, mas porque a CMVM não foi avisada de que uma intervenção desta natureza ia acontecer. E, portanto, Sr. Governador, repito a pergunta que lhe fiz na audição anterior. Como é possível, depois de decidir intervir num banco com o tipo de intervenção que acabou por ser tomada, como é que é possível o Sr. Governador não ter alertado a CMVM e não ter garantido que as ações não eram transacionadas, porque durante aqueles 2 dias, como aliás foi dito aqui pela deputada do Bloco de Esquerda no início desta audição, as ações do banco desvalorizaram 65%. E toda a gente sabe as sucessivas declarações que o Sr. Governador e outros responsáveis políticos, Presidente da República, Ministra das Finanças, Primeiro-Ministro, jornalistas e comentadores vários, deram sobre o BES. O Sr. Governador ajudou a criar uma suposta garantia de que havia confiança e solidez no BES. Houve uma intervenção decidida antes do momento em que ela foi comunicada, que teve profundas implicações na cotação das ações. Houve gente que perdeu muito dinheiro, Sr. Governador, e houve gente que ganhou muito dinheiro. Portanto, alguma coisa aqui falhou e o Sr. Governador não pode dizer que não lhe cabe a si dar essas explicações. Cabe, Sr. Governador. É o Sr. Governador que tem que explicar detalhadamente o que é que se passou, em que datas que se passou, o que é que falhou e o que é que correu bem. Porque há de facto aqui algo que falhou e foi informação ao mercado. Como aliás não se cansa de dizer a CMVM. O Sr. Governador também tem apresentado esta intervenção de resolução como um culminar de um conjunto de intervenções bem-sucedidas. Sr. Governador, isso é a mesma coisa que um médico receber um doente que tem uma infecção no dedo e dizer que a amputação final é a prova de que a sucessão de tratamentos correu bem. Não correu bem, Sr. Governador. Se tiver que amputar no final alguém que tinha uma pequena ferida no dedo é porque aquilo correu mal. E, portanto, o que aconteceu aqui no BES não foi um culminar de intervenções bem-sucedidas, foi o seu oposto.
O Sr. Governador falou sempre do chamado ring fencing, da proteção, do isolamento do BES do GES, toda a gente ouviu repetidas vezes o BES não é o GES não é o BES e etc. No final acabou por ser, porque o Sr. Governador fez uma escolha no final de 2013. Nós também já aqui, o Partido Socialista já aqui tinha dito isso na última audição. O Sr. Governador fez uma escolha. Tinha informação suficiente para substituir a administração do BES no final de 2013. Tinha os instrumentos legais para o fazer. E o Sr. Governador, por razões que ainda não foram explicadas, preferiu continuar a trabalhar com Ricardo Salgado durante mais 9 meses. E esses 9 meses tiveram custos para toda a gente. Tiveram custos para a reputação da regulação em Portugal e para a sua própria reputação, Sr. Governador. Tiveram os custos evidentes no Banco Espírito Santo, que se degradou de forma muito significativa. Tiveram custos para a reputação do país, custos de investidores que, com a confiança dada pelos reguladores, meteram lá o dinheiro e perderam tudo. Não nos esqueçamos não só do aumento de capital já em 2014, mas também, por exemplo, da emissão de dívida subordinada no final de 2013. Que com a informação que sabemos hoje, e que aparentemente o Sr. Governador já tinha nessa altura, nenhuma delas devia ter ocorrido. E, no entanto, ocorreram com o seu apoio, Sr. Governador. Portanto, há aqui muita matéria que o Sr. Governador tem que esclarecer. E não pode apresentar isto como um caso de sucesso. Isto é um culminar de intervenções que não correu bem. E uma aposta pessoal do Sr. Governador que não correu bem. O Sr. Governador disse aqui também que não há problemas de financiamento. O Sr. Governador, ontem saíram dados um pouco preocupantes. Os empréstimos em agosto caíram 40%. Eu bem sei que é em cadeia, mas é mal caíram 9%. E é difícil de imaginar que o banco mais importante no financiamento da economia portuguesa, que era o BES e a Caixa, mas o BES muito importante, que o seu colapso não tenha evidentes impactos na economia portuguesa. Tem pelo menos 2, Sr. Governador. Para além dos evidentes impactos no financiamento, que os dados conhecidos ontem demonstram, e ainda estamos no início, não é? Esta incerteza toda em torno do BES e a aparente liquidação do banco, ou divisão do banco em várias partes vendidas, aparentemente, a concorrentes nacionais, vai agravar este problema. O Sr. Governador não pode vir aqui dizer que não há problemas de financiamento, isto correu tudo maravilhosamente bem. Não está a correr maravilhosamente bem, Sr. Governador. E há, aliás, muitas questões, porque para além dos problemas de financiamento, não deixa de ser um pouco estranho que uma medida que tem como objetivo prevenir o risco sistémico aumente. Porque é muito bonito se o Fundo de Resolução daqui a 30 ou 40 anos estiver plenamente recapitalizado. Aí funcionaria como um seguro e desempenharia a sua função. Não é o caso. O que se passa hoje é que um seguro não é um seguro e algo que devia prevenir risco sistémico agrava. Porquê? E o Sr. Governador também ainda não respondeu a esta matéria. Como é que vai resolver? Toda a gente já percebeu que o banco não será vendido por 4.900 milhões de euros. E, portanto, vai haver perdas. E o Sr. Governador, como responsável máximo pela estabilidade do setor financeiro e como responsável pelo Fundo de Resolução, tem de dizer aqui como é que vai ser feito o pagamento por parte dos bancos. Porque se não há, já percebemos que obviamente que há risco para os contribuintes. O dinheiro que lá está é dos contribuintes e quem tem de cobrar aquilo aos bancos é o Estado, e enquanto tal não acontecer, o risco está do nosso lado. Mas estará sempre do nosso lado porque a Caixa tem cerca de 26% ou 27% do fundo. E, portanto, no limite, a Caixa terá de pagar isso. E a Caixa é um banco público. Mas, Sr. Governador, como é que vai gerir este seu conflito de interesses, que é zelar pela estabilidade do setor financeiro e ter a necessidade de impor ao sistema financeiro português um pagamento que neste momento, como bem sabe, o sistema financeiro português não tem capacidade de acompanhar. O sistema financeiro português não pode neste momento pagar 1.000, 2.000 ou 3.000 milhões de euros pelo prejuízo que resultará da venda do novo banco. Portanto, Sr. Governador, como é que vai garantir isso? Quais as implicações para o financiamento da economia portuguesa? Estão neste momento os bancos em condições de desembolsar esse dinheiro para garantir que não há um impacto nas contas públicas e que não é um custo dos contribuintes? Como é que o vai fazer? Com que prazos? Qual o impacto no capital? Qual o impacto no financiamento desses bancos? E para finalizar, qual o impacto de toda esta solução no sistema financeiro português como um todo, na credibilidade, na estabilidade, na rentabilidade do setor financeiro português e, portanto, na capacidade desse setor financeiro, que depois de 3 anos de medidas de recapitalização e de reformas que foram repetidas vezes ditas como garantido que a banca portuguesa era das mais sólidas da Europa, plenamente recapitalizada, pronta para desempenhar a sua função que era financiar a economia portuguesa. E o que neste momento temos é uma enorme incerteza, temos o banco mais importante do sistema, o banco privado mais importante do sistema, em liquidação.
E temos os custos dessa liquidação a impender sobre todo o outro sistema financeiro português. O resto do sistema financeiro português, entre os quais, e à cabeça, a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, Sr. Governador, como vê, tem inúmeras explicações a dar e farei outras perguntas também na segunda ronda, mas esta situação está longe, muito longe de ser o cenário cor-de-rosa que o Sr. Governador acreditou. Obrigado. O Sr.